Semana Santa 2024. A última vitória. Quarto dia. Povo de Deus. Por Germán Correia, formado em Educação e trabalha no Departamento de Revisão de Textos da ACES. Introdução. Apocalipse 12:17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Imagine se fosse possível fazer uma pausa no fluxo dessa revelação de Jesus e pudéssemos entrar neste filme e caminhar entre seus personagens e elementos, e pudéssemos ver suas expressões e o lugar que ocupam no cenário geral. Vamos mergulhar no texto para tentar. Desenvolvimento. 1. Cenário. Longe de ser um filme, não existe nada mais real do que isso. Deus nos diz o que realmente está acontecendo neste mundo e no universo, para que não fiquemos tateando nesse tempo. Nascemos diretamente na final da Copa do Mundo e precisamos conhecer bem o campo de batalha para jogar bem esse jogo. 2. Os personagens. Elenco por ordem de aparição. O dragão é o que persegue, o que acusa, o que causa danos, o pai da mentira, o que propõe cenários alternativos, às vezes parecidos, mas no final sempre dissonantes da realidade. O filho da perdição, aquele que já perdeu. Só lhe resta mostrar sua frustração e buscar consolo na maldade de muitos. A mulher. Em Isaías 54, versículos 5 e 6, a Bíblia mostra que a mulher é a igreja de Deus, o objeto de seu amor. O resto da sua semente. O remanescente é o povo especial de Deus, representando e cumprindo sua missão. Por essa razão, recebe o ódio e a perseguição do inimigo. Deus os protege de maneira especial e, no fim, os salva. Os mandamentos de Deus. O remanescente guarda os mandamentos de Deus porque sabe que é amado por Deus, além de ser conveniente guardá-los. Deus, o Criador da realidade, é quem mantém todas as coisas, as descreve e, por sua vez, legisla e indica seu funcionamento. Ele é a palavra, e sua descrição das coisas está totalmente relacionada com a própria realidade. Não é uma história. Ele nos mostra o caminho para dar certo. Seus 10 mandamentos não são um capricho, mas o que funciona, e, portanto, o resto é disfuncional. Jesus. Já chegaremos ao significado de o testemunho de Jesus, mas vamos ver primeiro o personagem do testemunho. Jesus é o centro da Páscoa, do Apocalipse e de toda a história da redenção. Ele criou e propôs ao Pai resgatar a espécie caída. Ele sacrificou o primeiro cordeiro com Adão e Eva, atônitos. Ele caminhou com Enoque e foi amigo de Abraão. Ele tomou fôlego, respirou fundo e encarnou-se em um embrião. Nasceu, obedeceu, ajudou e mostrou o Pai em cada um de seus gestos, pausas e palavras. Então, ele bebeu o cálice até a plenitude, consumando assim o sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito. E ele descansou, e o fez no 7º dia daquela semana da Páscoa. Mas sua obra não terminou ali. Ele ressuscitou, e por meio das Escrituras, que apontam para ele, abriu os olhos de seus discípulos para a natureza de sua missão, a essência do caminho, da verdade e da vida. Ele, louvado seja Deus, subiu aos céus para ocupar o lugar que lhe pertence e depois entrou no lugar santíssimo para julgar a favor de seus queridos irmãos. João 20, versículo 17, 5, versículos 22 a 27. Ele é, então, de quem as Escrituras testificam. João 5, versículo 39, e o desejado de todas as nações. Seus irmãos, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, o seguem aonde quer que ele vá. Apocalipse 14, versículo 4. Como ele é o marcado entre 10.000, socorro bem presente nas tribulações, e quem está e estará conosco, ainda que andemos no vale da sombra da morte. Respondemos com gratidão, com aceitação, para fazer parte do resto de seus filhos.
O testemunho de Jesus. O remanescente, ou seja, o resto de seus filhos, se caracteriza por sua obediência aos mandamentos de Deus e a posse do testemunho de Jesus Cristo, o espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10. Que é um dom profético, como o de João. 3. O caminho do remanescente. Depois de olhar esta foto, vamos tentar acompanhar o caminho do remanescente. Se aproximamos a lupa, podemos perceber que existe um grupo de filhos da mulher que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, evidentemente, nem todos os filhos da mulher apresentam essas duas características. A história de Daniel e seus amigos pode nos ajudar a entender as experiências do remanescente. Vamos considerar as coincidências. Vários filhos de Israel foram levados cativos à Babilônia no tempo de Nabucodonosor, mas 4 deles foram fiéis a Deus, seus mandamentos e revelações proféticas, e eles foram perseguidos. Daniel capítulos 1 a 6. Daniel e seus amigos escolheram comer de forma saudável. Daniel 1, versículo 12. Não matarás a si mesmo. Deram as glórias devidas a Deus. Daniel 2, versículo 28. Não terás outros deuses. Não adoraram imagens, nem se prostraram diante delas. Daniel 3. Amaram o próximo ao advertir Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Adoraram somente a Deus. Daniel capítulo 6. Por fim, Daniel e seus amigos foram libertos de todos os ataques do inimigo. Da mesma maneira, os filhos fiéis de Deus receberão a coroa da vida eterna quando Jesus vier nos buscar. O remanescente, que nasce no coração de Deus e encontra simpatia no coração de cada membro do corpo, é alvo do amor do Pai. Ele pega sua vinha, cuida, remove as pedras, edifica uma torre. Isaías 54, versículos 1 e 2 e versículo 4. Envia seu filho, Lucas 20, versículo 13. Depois o Espírito Santo, João 14, versículo 16, 17, versículo 26 e 15, versículo 26. E o acompanha o tempo todo, Apocalipse 2, versículo 1. Por fim, ele fornece uma medida especial de graça, Joel 2, versículo 23. Assim como no momento da prorrogação, para definição de um campeonato, e escreve sua lei de amor no coração, Jeremias 31, versículo 33, Hebreus 10, versículo 16. De cada um daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7, versículo 14. O coração de Deus permanece sincronizado com o coração de cada um de seus filhos. Esse povo, revitalizado por Deus, segue o Cordeiro e se transforma em seu representante em um mundo que está como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, versículo 36. Neste mundo existe confusão, porque um inimigo fez isto. Mateus 13, versículos 24 a 30. Então, com clareza e carinho, Deus nos pede para compartilhar seu amor e sua mensagem de amor. Vamos ouvir suas palavras nestes textos bíblicos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6, versículo 8. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Isaías 58, versículos 6 e 7. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículos 19 e 20. Então, a missão acontece de diferentes formas e em diferentes lugares. Na intimidade do lar, ensinando os filhos, Gênesis 18, versículo 19, até a disseminação do evangelho em meio à perseguição e fuga.
passando pelo púlpito, pela cama do doente, pela casa do enlutado, pelo local de trabalho do colega, pela cela do preso, compartilhando palavras de conforto, o pão, o abrigo e a ação decidida e útil em favor da viúva, do desamparado, do necessitado e do angustiado, daquele que parece não ter mais esperança. Ao semear misericórdia, corações vão se abrindo. Podem ler a lei de Deus, a lei de amor nas vidas dos integrantes do remanescente. Corações são despertados e, de diversas formas, perguntam: o que há de diferente em você? O que você sabe? O que vai acontecer? O mundo saberá que somos os discípulos de Cristo, porque amamos uns aos outros. João 13, versículo 35. E aos nossos próximos, até que, como acontece com a luz da aurora, o dia seja perfeito. Provérbios 4, versículo 18. E a terra seja iluminada por sua glória. Apocalipse 18, versículo 1. Conclusão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mais segura palavra profética. 2 Pedro 1, versículo 19, na qual podemos caminhar e compartilhar com qualquer pessoa que quiser ouvir. A revelação segura de Deus, de todos os tempos, nos ilumina o caminho. Salmos 119, versículo 105. Para trilharmos com segurança e confiança. Salmos 23, versículo 4. E para ajudar todo aquele que busca com sinceridade. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, versículos 8 a 10 e versículo 13. Nesta Semana Santa, Deus nos convida a segui-lo e obedecer-lhe. Ele nos convida a fazer parte do remanescente fiel. Podemos fazer parte desse filme, que nada mais é do que a realidade. Que nossa decisão seja real e firme e que seja hoje.